27. Estamos seguindo aí o final, já encerrando a nossa exposição deste livro. Já são mais de 100 mensagens no Evangelho de Mateus. Mateus é a narrativa do grande rei. E nós aprendemos sobre a pessoa e obra de Cristo Jesus. E nós temos depois mais 2 mensagens para serem pregadas aqui nesta igreja sobre a ressurreição de Cristo e a missão da igreja, a grande comissão. Então vamos colocar em pé e vamos ler o texto em Mateus capítulo 27, verso 57 até o verso 66, para a nossa edificação. Alternadamente leremos essa passagem. Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolvendo-o num pano limpo de linho, e o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha, e rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Achavam-se ali, sentadas em frente da sepultura, Maria Madalena e a outra Maria. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, e dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivo, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que os sepulcros com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior que o primeiro. Disse-lhes Pilatos: aí tendes uma escolta, ide e guardai-o sepulcro como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Que Deus nos abençoe. Vamos falar com Deus. Pai querido, fale conosco por meio da Tua palavra, que possamos entendê-la e aplicá-la no nosso coração, que a Tua palavra possa encontrar guarida em nossos corações, que nós possamos, ó Deus, viver a Tua palavra e aplicá-la no nosso, ó Deus, proceder, na nossa conduta, na nossa caminhada cristã, e que possamos tomar decisões sábias, ó Deus, para que possamos viver a vida cristã, para o louvor da Tua glória, Senhor. Sabemos que esse texto foi inspirado pelo Espírito Santo, por isso nós pedimos, ó Deus, aplica essa palavra no nosso coração, ilumina as nossas mentes para que possamos entendê-la, Senhor, e que possamos contemplar as maravilhas da Tua revelação, no nome de Jesus. Para a glória de Jesus. Amém. Podemos assentar, meus irmãos. A sepultura é um lugar que todos nós queremos escapar. Nós queremos fugir. Durante a pandemia, vimos enterros silenciosos. Na pandemia, eu fui em muitos velórios. E aí tinha um protocolo. E os velórios eram cancelados. Urnas lacradas. E muitas vezes apenas os coveiros presentes. Havia um protocolo de máximo 10 pessoas participantes ali. As pessoas que morriam de Covid eram colocadas num saco preto, e ninguém podia ver ali o corpo do seu ente querido. Foi um momento triste da história da humanidade, a pandemia. Triste, meus irmãos, é quando alguém parte sem que haja quem o acompanhe. É triste. Mas até mesmo Jesus, o Filho de Deus, foi sepultado. Após 6 horas de agonia na cruz, Jesus ficou ali, agonizando naquela cruz. Após 7 declarações cheias de graça, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E a última palavra da cruz foi: recebe o meu espírito, em tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus morreu por volta das 3 horas da tarde. Ele ficou das 9 horas da manhã
até às 6 horas da tarde, mas morreu às 3 horas da tarde, às 15 horas. E como qualquer ser humano, foi sepultado. Poucos estiveram presentes, 2 homens apenas, José de Arimateia, que aparece nesse texto, e também Nicodemos. E também 2 mulheres, Maria Madalena e Maria, chamada mãe de José. Onde estavam os apóstolos? Fugiram. Aqueles que andaram com Jesus durante 3 anos e meio, fugiram. Não foram no sepultamento de Jesus. Onde estavam os curados? Aqueles que Jesus abriu os seus olhos, fez o paralítico andar, o mudo falar, o surdo ouvir, purificou a pele dos leprosos. Onde estavam os curados? Sumiram. Onde estavam as multidões alimentadas? Jesus transformou 5 pães e 2 peixinhos para alimentar uma multidão. Pelo menos 3 vezes nos evangelhos nós podemos contemplar as multiplicações dos pães. Desapareceram as multidões. Mas o sepultamento de Jesus não é um detalhe irrelevante. Ele faz parte da sua humilhação e da nossa redenção. A cruz é nossa. O túmulo de Jesus também é nosso. Como disse o breve catecismo, a humilhação de Cristo consistiu em ele nascer, e isso em condição baixa, feito sujeito à lei, em sofrer as misérias desta vida, a ira de Deus, e a amaldiçoada morte na cruz, em ser sepultado e permanecer debaixo do poder da morte durante certo tempo, sexta, sábado. Mas pela manhã, bem cedo, uma parte do domingo, ele ressuscitou de madrugada, no domingo. A sexta-feira, meus irmãos, da crucificação, terminou com o corpo sepultado em um túmulo selado por ordem do Império Romano. Aos olhos humanos, era o fim daquela história, triste fim. Mateus capítulo 27, versos 57 até o 66, mostra que mesmo no silêncio do sepulcro, Deus ainda estava escrevendo a história da redenção. A grande ideia dessa passagem, meus irmãos, é o que o sepultamento de Jesus confirma a sua morte, cumpre as Escrituras e anuncia a soberania de Deus sobre os planos humanos. E aqui nós podemos ver e podemos nos aproximar do túmulo de Jesus e considerar 3 verdades reveladas neste momento de silêncio e glória escondida. Em primeiro lugar, o sepultamento de Jesus cumpre a lei e as Escrituras. Versículo 57 diz assim: caindo à tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue, e José, tomando o corpo, envolveu num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que o fizera abrir na rocha, e rolando a grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Era o dia da preparação, e a lei exigia que corpos não ficassem no madeiro após o pôr do sol. Os corpos tinham que ser tirados, e tinham que tirar os corpos dos 2 ladrões, e o corpo também de Jesus. A Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo 21, verso 22 a 23, que se alguém houver pecado passivo de pena de morte, e tiver sido morto e pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Vejam bem que José de Arimateia aparece com coragem, ele pede o corpo de Jesus. Jesus foi crucificado como se fosse um malfeitor, ele morreu como se fosse um bandido. José era um discípulo secreto, mas agora ele sai das sombras, e ele aparece corajosamente, e com coragem ele se apresenta a Pilatos e pede o corpo de Jesus, algo arriscado tanto politicamente quanto religiosamente. Ele era rico,
ele era membro do Sinédrio, ele esperava o reino de Deus, e dessa forma, cumpre-se a profecia de Isaías 53, verso 9, designaram-lhe a sepultura com os perversos, porque ao lado esquerdo morreu um ladrão, e ao lado direito outro ladrão, e alguns dizem que o ladrão da mão esquerda, ao lado de Jesus, se converteu, e disse: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino, e Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Mas o outro da mão esquerda não se arrependeu, dizia para Jesus: desça da cruz, salva-te a ti mesmo e a nós também. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. E aqui se cumpriu a escritura, porque ele foi sepultado no túmulo de José de Arimateia, um homem rico. Imagine, meus irmãos, doar sua sepultura para um criminoso. José doou o seu túmulo novo para um homem condenado à morte, mas ele sabia que Jesus era inocente, porque o próprio Pilatos dizia: não achei nele crime algum. E ele sabia também que Jesus era o Messias, o cumprimento das Escrituras, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o ungido de Deus. José arriscou sua reputação, sua posição, como membro do Sinédrio, como homem rico, e até mesmo a sua segurança física. Em momentos difíceis, meus irmãos, Deus nos chama para agir com coragem, mesmo quando isso nos custe algo. Jesus disse: alguém que vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Fé verdadeira, meus irmãos, não pode permanecer oculta para sempre. Nós não podemos ser agente secreto de Jesus. E então, José de Arimateia saiu das sombras e se apresentou ali para dar um sepultamento digno para Jesus. Chega um momento, meus irmãos, em que nós precisamos nos posicionar, na escola, na faculdade, no trabalho, e defender o nome de Jesus, e defender quem Ele é. Coragem e fé são necessárias para honrar a Cristo em tempos de adversidades. Nós enfrentamos momentos difíceis na vida e nós devemos nos posicionar. Quantas pessoas se calam em defesa da fé no ambiente universitário, se tornam ali agentes secretos de Jesus, ou até mesmo abandonam a fé e negam a Cristo. Cumpra a vontade de Deus, mesmo quando isso exige sacrifícios pessoais. Não se envergonhe do nome de Jesus, faça por Jesus o que muitos se recusam a fazer, mesmo em silêncio, defenda a sua fé. Além do mais, meus irmãos, vejam a fidelidade dessas mulheres silenciosas. Achavam-se ali sentadas em frente da sepultura, Maria Madalena e a outra Maria. Maria Madalena, nós conhecemos bem quem ela era. Uma mulher que outrora era escrava de Satanás, uma mulher possessa por 7 espíritos malignos, mas uma mulher que conheceu Jesus, que Jesus transformou a sua vida, que Jesus a libertou da escravidão do pecado e da escravidão de Satanás. Jesus fez desta mulher uma nova criatura. Nós não sabemos muito a história desta outra Maria, mas era uma mulher também que foi alcançada pela graça de Deus, e essas mulheres serviram a Cristo em vida e devotaram amor a Ele depois de morto e sepultado. Enquanto tudo parecia perdido, Maria Madalena e a outra Maria sentam-se diante do túmulo. É como você perde um ente querido e você olha diante da tumba e vê o coveiro descendo o seu ente querido no fundo daquela cova. E você pode pensar, tudo está perdido, não tem mais esperança. Quem sabe ela estava olhando ali naquele momento tão difícil. Aquelas mulheres que viram Jesus transformar a água em vinho, que viu Jesus fazer o paralítico andar, que viu Jesus limpar a pele dos leprosos, que viu Jesus multiplicar pães e peixe para alimentar a multidão, agora estão observando Jesus
naquela tumba, naquele túmulo. Elas observam, elas choram, elas esperam. Elas estavam lá na cruz e ainda estão ali no sepultamento. Mulheres que foram alcançadas pela graça de Deus e que não desistiram de seguir a Cristo até mesmo no seu sepultamento. Permanecer com Jesus, meus irmãos, mesmo quando não há milagre, é prova de amor genuíno. Não tinha ali nenhum milagre, mas a dura realidade da morte, do túmulo, da sepultura. Não há milagres visíveis, nem voz do céu, nem anjo aparecendo e falando com elas, mas elas estão ali. Só o silêncio. Mas elas continuam ali. Você consegue ser fiel mesmo quando Deus está silente? Mesmo quando você não ouve nenhuma voz? Mesmo quando você não vê nenhum milagre, nenhuma cura? É fácil adorar quando o céu fala, quando os milagres acontecem. O desafio é continuar crendo quando tudo parece acabado, quando tudo parece perdido. Em tempos de silêncio divino, meus irmãos, a fidelidade é provada. Deus honra aqueles que permanecem fiéis, mesmo quando eles não veem nenhuma saída. E essas duas mulheres estavam ali, silenciosas, diante daquela tumba. Quem sabe ouvindo Jesus falar, ecoando na sua mente, que ele ia sofrer, que ele ia ser cuspido, rejeitado, morto, mas no terceiro dia ele ressuscitaria. Louvado seja Deus. Que nós possamos permanecer fiéis, meus irmãos, agarrados às promessas de Deus, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O que Ele promete, Ele cumpre as suas promessas. Mas em segundo lugar, nós podemos ver que o sepultamento de Jesus confirma a sua morte real. Jesus não apenas desmaiou na cruz, Jesus morreu. Segundo o evangelista Marcos, Pilatos se certifica com o centurião se Jesus estava realmente morto. Em Marcos capítulo 15, versos 44 e 45, está escrito o seguinte: mas Pilatos admirou-se de que ele já havia morrido, e tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. José de Arimateia pediu o corpo. Pilatos, que era o governador da Judéia, procurou o centurião, que era aquele que estava destacado naquele dia para cuidar da execução e pena capital contra Jesus. E ele então disse: olha, realmente ele morreu. Havia um certificado oficial agora da morte de Jesus. Então Pilatos cedeu o corpo a José de Arimateia para que ele pudesse ser enterrado. 3 testemunhos o confirmam: José de Arimateia, Pilatos e o centurião. Jesus não apenas desmaiou, os líderes judeus pedem vigilância na tumba com medo de fraude, pensando: olha, quem sabe os discípulos vão roubar o corpo, montam lá uma guarda. É como um médico legista, um juiz e um agente funerário assinaram o termo dizendo atestado de óbito. Eu lembro quando meu pai faleceu, ele faleceu em casa. Era uma sexta-feira, e na sexta-feira eu estava fazendo o boletim da igreja. Não deu para sair mais cedo. E ele falou com a minha mãe: fala com meu filho para vir. Eu terminei o boletim e acabando, vim, mantendo umas 2 horas de viagem. Quando eu cheguei, o papai tinha acabado de falecer, no sofá lá de casa. A veia do seu pescoço estava ainda alta, o seu corpo ainda quente. Minha irmã, que ele faleceu no colo dela, ela achava: não, ele está dormindo. E eu vi que ele tinha acabado de falecer. E então o médico que tinha atendido ele numa quarta-feira, nós ligamos para ele, ele veio atestar. E o médico então deu o atestado de óbito do meu pai, para que pudéssemos então prosseguir com o sepultamento e dar a baixa nos documentos. Vocês sabem,
Se um ente querido morre em casa, tem que ter um atestado médico para que o corpo possa ser liberado para o sepultamento. Então, no caso de Jesus ali, ele foi atestado por várias pessoas, José, Pilatos e o centurião. Jesus morreu mesmo e todos sabiam disso. A nossa fé, meus irmãos, se baseia em fatos reais, não em lendas. A morte real de Jesus garante que o preço do nosso pecado foi pago. Nós cantamos aqui nesta noite que Ele levou sobre si as nossas maldições, que Ele levou sobre si as nossas mazelas, as nossas feridas, que Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, que Ele foi moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Descanse na certeza que Jesus morreu por você. Ele não morreu por causa própria. Ele não morreu como Tiradentes por um ideal político. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele morreu pela sua igreja. Ele morreu pelo seu povo. Ele verteu o seu sangue para nos purificar de todos os nossos pecados. Cristo não apenas desmaiou, mas Ele de fato, Ele morreu a pior morte, a morte de cruz em nosso lugar. A mensagem da cruz, meus irmãos, é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Louvado seja Deus. Porque na cruz, Jesus resolveu o nosso maior problema. Qual que é o nosso maior problema? O pecado que nos separava de Deus. O pecado causou um abismo entre nós e Deus, entre nós e nós mesmos. É por isso que as pessoas têm conflitos existenciais. Por que eu estou aqui? De onde eu vim? Para onde eu vou? Qual o sentido da vida? O pecado nos separou do próximo, porque quantas confusões que às vezes existem na família, que existem na sociedade, e até mesmo em muitas igrejas, porque o pecado arrasou a nossa relação com o nosso semelhante. O pecado é o pior mal do mundo, e o pecado até mesmo arrasou a nossa relação com a natureza. É por isso que nós temos terremotos, maremotos, é por isso que a criação geme, aguardando a redenção dos filhos de Deus. Cristo não apenas desmaiou, mas Ele morreu a nossa morte na cruz do Calvário, para nos reconciliar com Deus. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Mas finalmente, meus irmãos, o sepultamento de Jesus anuncia a soberania de Deus. Esses versículos aí do versos 62 a 63, esses versículos são exclusivos do Evangelho de Mateus. Só o evangelista Mateus registra a guarda do sepulcro. Só o Evangelho de Mateus. E aqui nós podemos ver, do verso 62 até o 63, que diz o seguinte: no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, e dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. E também que os principais líderes judeus estavam inquietos. A lembrança das palavras de Jesus sobre a ressurreição os incomodava profundamente. Eles sabiam que se Jesus ressuscitasse, isso seria a comprovação de que haviam cometido um erro irreparável. E Jesus diz: olha, eu vou morrer, mas no 3º dia eu ressuscitarei. O medo dos inimigos, meus irmãos, revela que no fundo, eles reconheciam a possibilidade de que Jesus fosse quem Ele dizia ser. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o eterno Filho de Deus. A pressa maliciosa e a hipocrisia. O texto diz que mal José de Arimateia sai de cena, os líderes correm a Pilatos. Age no sábado. Lembra do sábado?
ignorando suas próprias regras religiosas. Aqueles hipócritas que tinham condenado Jesus e seu discípulo por trabalhar no sábado. Lembra que eles diziam que Jesus era o violador do sábado? Agora eles estavam trabalhando arduamente contra o suposto enganador que eles haviam condenado. No sábado, eles estavam quebrando as suas próprias regras, quebrando o sábado para tramar contra Cristo até depois de morto. O zelo deles não era um zelo espiritual, mas um zelo político. Aqueles que acusaram Jesus de quebrar o sábado, agora eles quebram o sábado por interesse próprio. Estavam quebrando a lei de descanso, tramando, indo a Pilatos, para que eles pudessem montar uma guarda, para que os discípulos não pudessem roubar o corpo de Jesus. Mas os discípulos não iam fazer isso. A preocupação deles, meus irmãos, não é com a lei de Deus, mas com a sua reputação e poder. A religiosidade vazia, meus irmãos, é revelada pela hipocrisia, o medo da verdade. Esses homens não amavam a Deus, não amavam a lei de Deus, não amavam a lei de descanso, e nem tinham o verdadeiro sentido do descanso, porque o verdadeiro sentido do descanso é ter Cristo no coração. Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus é o Senhor do sábado, e o verdadeiro descanso para a alma cansada, para a alma aflita, para a alma desesperada. Vejam a adulação e a inversão da verdade. Eles disseram: Senhor, Senhor, eles chamaram quem? Pilatos. Senhor, Senhor, lembramos-nos de que aquele embusteiro, até com Jesus, com seu corpo na tumba, chamando Jesus de enganador, embusteiro, enquanto vivia, ele disse: depois de 3 dias o ressuscitarei. Jesus veio para o que era seu, e os seus não receberam. Eles chamam Pilatos um assassino de Senhor, e a Jesus, o santo dos santos, como cantamos aqui nesta noite, de enganador, de embusteiro, de mentiroso. Um título nobre para um ímpio, um governador assassino que matou muitos galileus, e uma calúnia para o justo, para o santo, para o perfeito, para aquele que nunca mentiu, nunca errou e nunca se achou $1 em sua boca. É como dar medalhas, meus irmãos, a tiranos, ovacionar tiranos, dizer como o povo dizia: é voz de Deus e não de homem, como fizeram com Herodes. Por isso ele foi comido de verme na frente de todo o povo, e algemas aos heróis, perseguição para os heróis. Ainda hoje, meus irmãos, muitos exaltam autoridades humanas e desprezam a Cristo. Devemos nos perguntar quem realmente reina no nosso coração: o Senhor da vida ou os sistemas humanos? Eles montam guarda ali do sepulcro. O texto diz aí, a partir do verso 64, ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem, e depois diga ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior que o primeiro. Disse-lhes Pilatos: aí tendes uma escolta, ide e guardai o sepulcro como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Vejam bem que eles colocaram ali um selo, selaram a pedra, dizendo assim: não pode violar, ninguém pode tocar aqui. Colocaram soldados, uma escolta, provavelmente 4 soldados, mas isso apenas fortaleceu o testemunho da ressurreição. O zelo deles serviu de quê? De evidência. E essas medidas se tornam testemunhas da ressurreição de Cristo. O selo da pedra, meus irmãos, foi como o carimbo divino, dizendo: aqui acontecerá o maior milagre da história da humanidade, louvado seja Deus.
O que parece derrota é, na verdade, a preparação para a ressurreição. O túmulo de Jesus não é o fim, foi o começo da maior vitória da humanidade. O que parecia selado pela morte, foi rompido pela vida. Nada, meus irmãos, nada desta vida pode impedir os planos de Deus. Como cantamos aqui, nem um coliseu, nem a perseguição, nem a morte, nem os decretos dos homens. Os obstáculos que o inimigo coloca podem se tornar provas da fidelidade e poder de Deus em nossa vida. E a história está cheia desses exemplos. Segundo o bispo Riley, ele diz o seguinte: que prejuízo trouxe à igreja de Cristo a perseguição que se levantou após a morte de Estevão. Veja bem que a igreja foi perseguida, e a igreja estava em Jerusalém, e a igreja foi perseguida em Jerusalém, e houve uma perseguição tão forte contra a igreja, que os irmãos foram dispersos, mas em vez da igreja diminuir, ela cresceu. Era Deus tirando a igreja de Jerusalém do ninho, através da perseguição, para que o evangelho se espalhasse por toda a terra. Louvado seja Deus. Porque a Bíblia diz o seguinte para nós, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, e até os confins da terra. E a perseguição foi a mão de Deus tirando o seu povo do ninho, para que o evangelho se espalhasse por toda a terra. Em Atos 8:4 diz o seguinte: tremendo, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Que mal o encarceramento trouxe o apóstolo Paulo. Sua prisão, meus irmãos, deu-lhe tempo para escrever muitas das suas epístolas, que agora são lidas por todo o mundo. Deus usou a prisão como gabinete pastoral para o apóstolo Paulo. Na prisão, então, ele escreveu as suas cartas. Ele escreveu a sua carta a Éfeso, carta aos Efésios, carta aos Filipenses, carta a Filemon, carta aos Colossenses. E depois, na sua segunda prisão, ele foi solto, ficou solto pelo menos 4 a 6 anos, e ele volta para a prisão, e ele escreve então a sua última carta da prisão, a segunda epístola de Paulo a Timóteo. Deus usou a prisão para que Paulo escrevesse cartas, que hoje nós temos em nossas mãos. 50% dos escritos do Novo Testamento são cartas do apóstolo Paulo. Ele escreveu 3 epístolas para a edificação da igreja. Que mau encarceramento trouxe ao apóstolo Paulo. Deus usou como bênção para que ele pudesse escrever e deixar um legado de fé para as futuras gerações. Qual foi o prejuízo verdadeiro, meus irmãos, causado à reforma na Inglaterra pela perseguição da rainha chamada Maria Sanguinária, a Maria Turdo? E esta mulher, ela é uma mulher que matava os cristãos, matava os pregadores. E a história registra que ela tinha mais medo das orações de John Knox do que os canhões dos exércitos da Escócia. John Knox orava o seguinte, dizendo: dá-me Escócia, senão morrerei. E ali, Deus trouxe um grande avivamento pela oração deste homem e pela oração da igreja no seu tempo. De fato, o sangue dos mártires tornou-se a semente da igreja. Que mal a perseguição causa ao povo de Deus hoje em dia? Ela só nos faz chegar mais perto de Cristo. Quando quem é perseguido, ele ora mais, ele se dedica mais, ele lê mais a Bíblia. A perseguição só nos aproxima mais ao trono da graça, a Bíblia e a oração. O poder de Deus, meus irmãos, não pode ser selado com pedra, guarda ou selo. O mundo pode tentar selar a fé, calar a voz de Deus, mas nada pode impedir o cumprimento das suas promessas. Nada.
Nós temos um missionário chamado aqui Pedro Sete. Ele, o nosso presbitério, está lá na Malásia. O desejo dele é ir para o Paquistão. E ele quer receber o visto para ir para o Paquistão, para pregar o evangelho, no lugar de perseguição ferrenha contra a igreja. Mas ali nós temos muitos missionários. Nada pode impedir a ação de Deus. Até hoje, meus irmãos, muitos tentam selar o túmulo de Jesus, com teorias, dúvidas, indiferença. E nós podemos perceber que, no entanto, ele vive, o túmulo está vazio, e hoje, milhões e milhões de pessoas por todo o mundo saem e vão a Jerusalém ver o túmulo que está vazio, aberto numa rocha, que era o túmulo de José de Arimateia. Jesus não tinha um túmulo próprio, que ele ficava apenas 3 dias, e ele então foi sepultado nesse túmulo, mas hoje o túmulo está vazio. Aplicações para a nossa vida, meus irmãos, como viveremos? Como é que nós devemos viver a vida cristã, neste mundo caído, neste mundo mau? Nós devemos viver a vida cristã com coragem, para confessar a nossa fé, como José. Não seja um covarde. Não negue a sua fé no seu ambiente universitário, no seu ambiente de trabalho. Exerça a sua fé. Deus está nos chamando a nos posicionar, mesmo que nos custe algo. Defenda os valores da família, os valores da fé cristã. Defenda o evangelho, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Defenda no seu ambiente cristão, universitário, os valores do cristianismo, os valores da fé cristã. Existem muitas pessoas que às vezes vão para a universidade, em vez de crer na criação, passam a acreditar na evolução. A evolução é uma crendice, é uma invenção humana, diabólica, que nem mesmo Charles Darwin acreditava nela. Era uma mentira. É um conto de fadas para adultos. Como José, a nossa fé, meus irmãos, deve ser mais forte do que o medo da rejeição. Tem muitas pessoas que às vezes não declaram a sua fé no seu ambiente de trabalho ou de estudo, porque tem medo de ser rejeitado. Meus irmãos, não tenho medo de ser rejeitado, tenho medo de ser rejeitado por Cristo. Porque o Senhor Jesus disse que aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Conviveremos com fidelidade. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Devemos viver com fidelidade como as mulheres que seguiram a Cristo até o túmulo. Enquanto os discípulos fugiram, 2 mulheres permaneceram, mesmo em silêncio, testemunharam o momento mais sombrio da fé. Sirva a Cristo com fidelidade, mesmo quando outros se ausentam, devemos permanecer firmes e fiéis, mesmo nos tempos sombrios, mesmo nos tempos maus. Permaneça fiel, viva com fidelidade, honre a Cristo. Seja fiel a Cristo em toda e qualquer situação. E finalmente conviveremos com confiança. Deus está no controle. Deus não perdeu o controle de nada. Não existe uma molécula maverick deste mundo fora do controle de Deus. Mesmo quando tudo parece acabado, terminado, perdido, Deus está no controle. Os líderes religiosos tentam garantir que Jesus permaneça no túmulo. Colocaram guardas e selam a pedra, como se pudessem conter e deter o autor da vida. No entanto, meus irmãos, nenhuma pedra, selo ou guarda pode deter os planos do Eterno. Nada poderia deter Jesus naquela tumba. Poderiam colocar ali uma grande pedra, poderiam colocar ali um selo, poderiam colocar ali uma escolta poderosa, mas nada iria conter o autor da vida. Perguntas para a gente refletir. Você tem coragem de se posicionar por Jesus mesmo quando parece que ele perdeu? Ou você fica silente, calado, covarde,
negando a sua fé? Você consegue permanecer em fé mesmo quando o céu está em silêncio? Você confia que nenhum plano humano, seja por decreto, seja por perseguição, seja por nações poderosas, pode impedir o mover de Deus na história da igreja e na história da sua vida e da sua família? Ninguém pode deter a ação do Senhor, e agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. E nós devemos tomar algumas decisões na nossa vida, meus irmãos. Hoje é dia de decisão. Hoje é dia de tomada de decisões. E hoje é dia de decidir. Saia das sombras e confesse Jesus publicamente. Fale da sua fé. Fale da sua fé. Alguns registram que 95% dos crentes nunca levaram nenhuma pessoa a Cristo. E é triste ver crentes silentes durante a semana, vivendo nas sombras. Manifeste a sua fé publicamente, dentro do metrô, dentro do ônibus, na rua, na praça, na faculdade, no trabalho. Fale da sua fé publicamente. Saia das sombras, como fez José de Arimateia. Segunda decisão que a gente precisa tomar, urgente, hoje, na nossa vida, permanecer fiel, mesmo quando tudo parece perdido. Permaneça fiel, mesmo quando você não está vendo nenhum milagre, nenhum sinal de Deus na sua vida. Permaneça fiel, mesmo que diante de você tenha o túmulo frio, a sepultura, como aquelas mulheres estavam olhando para aquela tumba. Permaneça fiel, e que nós possamos tomar a decisão. A terceira decisão, confiar que nem a morte, nem pedras, nem soldados podem impedir os planos de Deus na nossa vida. Louvado seja Deus. Nada. A Bíblia diz que nem vida, nem morte, nem principado, nem potestade, nem altura, nem profundidade, nem os poderes, nenhuma criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso Paulo, mesmo preso em Roma, ele dizia: tudo posso naquele que me fortalece. Louvado seja Deus. Vamos colocar em pé, meus irmãos.